Estamos dando início a mais um Jornal AG News, ao vivo para o nosso querido telespectador. E hoje nós teremos a presença especial da nossa correspondente direto dos Estados Unidos, Ana Alegre, onde nós vamos ter um bate-papo muito importante, enriquecedor, trazendo informações atualizadas sobre essas taxações, mas também a opinião, o comportamento do americano, pois a gente sabe que poucos falam sobre isso. E nada melhor com a bagagem e a experiência da nossa correspondente lá nos Estados Unidos, Ana Alegre. Mas antes de nós iniciarmos nosso primeiro bloco, também lembrando que depois nós temos os comentários de esportes com Fausto Grezano, que já dá início também aos esportes, pois agora já começam as outras rodadas do Brasileiro, né? Terminou a Copa do Mundo e agora vamos dar início com mais informações do esporte. Depois encerramos com o clima-tempo para você estar atento e atualizado com o que vai acontecer com o clima para o final de semana. Bom, e também nesse início nós queremos agradecer os nossos grandes parceiros. Quero agradecer Cacá Silveira, especialista em mega hair, que também é especialista em coloração. E, para quem me acompanha, estou com as minhas mechas já atualizadas, pelas mãos da nossa profissional Cacá Silveira. Um beijo grande, Cacá, essa grande profissional. Eu estou aqui já pronta para poder trabalhar e atuar, porque a gente tem que se cuidar. Agradecer também a Débora Ribeiro, a ótica Débora Ribeiro, que cuida das armações para que a gente esteja aqui sempre radiante com uma nova armação. E também mandar um grande beijo para a doutora do sorriso, doutora Roberta Capper. Se você quer realizar um tratamento ortodôntico de ponta de linha, um Invisalign, é com a doutora do sorriso. Mas a clínica da doutora Roberta Capper atende todas as atividades, como implantodontia, enfim, atendimento de limpeza e também aquele tão desejado Botox que você pode, né, cuidar da sua rejuvenescer o seu rosto. Bom, então são esses os nossos parceiros. Mandar um grande beijo para o nosso patrocinador Aqualocos, o parque mais amado do Brasil. Lembrando que você que não conhece ainda, o Parque Aqualocos tem o Hotel Fazenda, que é incrível, com atividades o ano inteiro para você desfrutar com a família. E agora, essa grande novidade, que o Parque Aqualocos tem as piscinas aquecidas abertas o ano inteiro, então você pode ir lá aproveitar e curtir também agora no inverno, além dos brinquedos secos. Também tem essa grande novidade aqui no nosso jornal, que é a Renave Fácil. Conheça um pouquinho mais aqui nos nossos comerciais sobre a Renave Fácil, essa empresa pioneira do Renave. É um trabalho voltado ao setor automotivo. Bom, agora então vamos dar início ao nosso primeiro bloco com a nossa correspondente direto dos Estados Unidos, Ana Alegre. Seja bem-vinda, Ana Alegre. Olá, Andréia, um prazer estar aqui com vocês hoje ao vivo, não gravado. Exatamente, que alegria em te receber ao vivo, porque a gente tem, sabe, ficado muito satisfeito com o teu trabalho, Ana, a nossa correspondente nos Estados Unidos, trazendo a realidade, experiências. Tem muita coisa que eu quero trocar contigo, que eu fiquei impressionada com a questão das bibliotecas, dos hábitos ainda do americano, né? Levando a família ao encontro, à leitura, e ainda ver que ainda existem os DVDs, né? Os antigos DVDs. É inacreditável que no país da tecnologia ainda existe esse hábito. Ontem eu até fui na biblioteca, porque aqui as bibliotecas funcionam para várias finalidades, não só para retirada de livros. Eles fazem muitos eventos, eles usam como um ponto da cidade para trabalhar empresariado, para trabalhar crianças. E agora, como está na época das férias de verão, eles têm eventos para as crianças dentro das bibliotecas, com leituras de livros, com cantoria e tal. Aí eu fui lá levar minha filha, porque ela faz aula com uma professora, professora da escola pública, viu que ela estava interessada em alemão, e aí propôs a encontrar com ela uma vez por semana, para continuar conversando com ela. Então, eu levo ela lá para esse encontro.
E eles têm muito esse apreço, assim, sabe? Pelo estudo, pelo ensino, eles se interessam. Eu estava lá esperando ela fazer a aula dela e fui olhar os livros, até porque eu queria pegar um. Tinha um livro, Andréia, para ensinar sobre como usar o chat GPT. Aí eu disse, gente, é até estranho tu pensar num livro físico, né? E estava lá na biblioteca como as novidades que tinham chegado. Ensinar a usar uma inteligência artificial. Mas aqui o tempo inteiro é essa sensação de, às vezes, estar num filme do Charles Bronson, mas daqui a pouco a gente entra na sessão da tarde, de Volta para o Futuro, e de repente a gente vê um Tesla na frente, ou entra num lugar que é um prédio super antigo, e ele é todo com reconhecimento facial. Então, é muito estranho mesmo, eu acho que não tem outra palavra, né? Essa sensação de ver várias eras acontecendo ao mesmo tempo. É incrível, porque quem está aqui no Brasil, que hoje a tecnologia vem avançando, né, com tanta velocidade, e aqui a gente se adapta, né, se adequa à tecnologia e abandona o antigo. Aí, pelo que tu me coloca, existe a experiência com toda a caminhada. Eles não esquecem, talvez, para manter a lembrança de como começou. Então, acho que esse trabalho, né, desse comportamento americano é muito inteligente, porque eles mantêm aceso e valorizando os anteriores, né? Os avós, o comportamento dos seus ancestrais para os jovens. Então, é como se diz, nós temos que manter o comportamento para que não seja esquecido, porque senão a gente sabe que o tempo passar, as pessoas vão perdendo a memória. Então, essa memória mantém acesa. É uma cultura de preservação, uma cultura de... Eu, como trabalho com empresários, né, além de ser correspondente, eu vejo que é uma cultura de construtor, aquela pessoa que vem, que conta uma história. Então, se a gente olhar grandes nomes de empresas no Brasil, né, como uma Gerdau, que é uma empresa gaúcha, nas paredes das empresas tem as histórias, eles contavam, até faz tempo que eu não tenho contato com as pessoas de lá, mas acredito que não tenha mudado muito essa cultura. Então, aí tu olha, gente, uma empresa tão grande, mas porque conta sempre a sua história, cultiva, valoriza aqueles que vieram antes. E aqui tem muito forte isso. Nas praças, as pessoas param, elas realmente preservam. Os museus, eu gosto muito de museus e aprendi a ter esse gosto viajando, porque, infelizmente, no Brasil não se tem tantos museus bem preservados e que realmente são até incentivados a se visitar. Aqui existem muitos incentivos para realmente a história ser contada e recontada, porque é isso que fortalece as raízes, né? Isso que faz a gente lembrar quem a gente é. E como existe uma história de construção muito grande no país, fora das colônias e tudo mais, a gente percebe isso, assim, vão entrando coisas novas e, obviamente, outras vão ficando quase como um museu, mas isso não perde o seu valor. Quem serviu o país, quem construiu, ele está sempre sendo lembrado. Até uma outra coisa que eu vejo muito aqui é os veteranos. A gente via nos filmes exatamente de ter uma vaga para deficientes físicos no estacionamento público e uma vaga para veteranos. E o estacionamento pode estar lotado, se tu não é veterano, ninguém vai ocupar aquela vaga. E ali tinha essa vaga para veteranos e sempre tem um agradecimento porque você serviu o nosso país, blá, blá, blá. Então, é muito legal ver, assim, toda uma estrutura que preserva quem fez a história, quem construiu. E aí aparece nos DVDs, aparece nessas coisas físicas que guarda, né? Bom, outra coisa que eu quero trazer com a experiência que a nossa correspondente tem trazido para a gente é que uma das coisas que me chamou a atenção, nós somos hoje um dos países mais consumidores de redes sociais, né? Do Instagram, Facebook, inclusive, que são redes sociais né, dos Estados Unidos, são redes sociais de uma empresa dos Estados Unidos. E eu descobri com a Ana que aí o consumo não é tão eficaz em rede social. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, Ana. Eu cheguei aqui utilizando o Instagram, né? Como a minha ferramenta de conexão e tudo mais. Pois bem, cheguei aqui e a maioria das pessoas não usa o Instagram. Tem pela conexão com a conta. Utiliza o Facebook.
As coisas acontecem no Facebook, as coisas aqui não acontecem no WhatsApp. Inclusive, o WhatsApp tem comerciais de televisão incentivando baixar o aplicativo e começar a usar. Eles usam aqui o aplicativo de mensagem do próprio telefone. Ainda se usa aqui pacotes de SMS, se a gente vai comprar a conta telefônica. E conversando com algumas pessoas, eles têm uma crítica muito grande, o que também eu percebo no Brasil em relação à rede social, e utilizam mesmo para vários fins. Então, o Facebook, eles utilizam os grupos de Facebook, o grupo das comunidades, dos moradores, de empresários, faz o grupo no Facebook e posta lá. Mas é um formato bem diferente, Andréia, do Brasil em relação ao uso do Instagram, que é uma ferramenta que o brasileiro é apaixonado pelo Instagram, e ele é uma ferramenta poderosa. Aqui o pessoal ainda é do Facebook. Então, é bem interessante. E para mim está sendo um desafio, porque a minha conta do Facebook estava desativada, mas agora as pessoas me procuram lá quando a gente se encontra, então tive que começar a atualizar. E agora até estou me desafiando a escrever mais em inglês também, para poder me comunicar com os americanos aqui. Muito bem. Olha, tu vê como é uma curiosidade importante que a gente acaba entendendo que, como é uma empresa e um produto americano, que fosse o consumo, teoricamente, o maior consumo aí. E não. E a gente sabe que hoje a gente é refém dessas redes sociais, inclusive. É um tema que em outro momento nós vamos abordar aqui muito com a nossa correspondente e fazer um diálogo. Vou trazer. André, quero deixar aberto, porque tem as redes sociais do AG News, da GTV, a tua, a minha também. Curiosidades que as pessoas têm, eu acho legal elas trazerem, porque aí a gente pode, como a gente está vivendo, às vezes a gente nem se dá conta que aquilo é uma coisa interessante. Então, fico à disposição para trazer assuntos que sejam relevantes para a nossa audiência. Vamos trazer, sim, vou colocar até um card lá solicitando que as pessoas enviem para que a gente possa aproveitar e trazer a nossa correspondente as curiosidades, né, que as pessoas tenham. Ana, e como é que está sendo a tua experiência, né, desse tempo, conhecendo como que é a estrutura brasileira e como que é a estrutura americana? É muito diferente? Como que está sendo essa experiência para a gente entrar numa outra etapa depois, que nós já vamos entrar sobre as taxações e que tem muita coisa para a gente falar. Bom, uma coisa é a gente pensar e visitar os Estados Unidos. Eu acredito que seja assim com qualquer país. A minha primeira experiência morando fora é aqui. E com toda a trabalheira que dá, eu espero que seja essa aqui a única experiência de mudança internacional. Mas acho que uma coisa que tem sido muito marcante para a gente, como família, é observar a economia. E como funciona a economia aqui, como funciona a cabeça do americano em relação ao seu país. Aqui também existe uma divisão muito marcada em direita e esquerda, e a gente já sabia disso porque a gente já acompanhava algumas coisas pelas redes sociais. Mas tu sabe, Andréia, que chegando aqui a gente entendeu, percebeu, obviamente, essa diferença, mas acho que no Brasil a gente tinha e tem, por obviedade, pela estrutura do sistema, uma dependência muito grande do Estado. Então, todos os movimentos que a gente vai fazer na nossa vida, né, para abrir uma empresa, para fazer algumas coisas, tu bate um pouquinho, tu tem o Estado ali de alguma forma. Aqui, o americano, ele tem muito mais espaço. E coisas que a gente já ouviu demais de uma pessoa que, os que gostam, os que não gostam do atual presidente, ou que gostavam ou não do anterior, esse cara vai ficar aí 4 anos e vai fazer algumas coisas, a gente só tem que cuidar o que ele está fazendo, porque depois ele vai mudar, e a minha vida não é em função dele. Então, isso já muda muito a perspectiva, e eu acho que traz um verdadeiro poder para o povo. O que algumas vezes até o comportamento do atual presidente dá um movimento, uma impressão assim de dominação, que é uma palavra que a gente escuta aqui, que eles não estão acostumados e que eles não gostam. O americano gosta de ter essa liberdade. Questionar, a liberdade aqui é uma palavra que ainda tem o seu significado bem diferente do Brasil. Mas até ver o próprio presidente, eu tenho um alinhamento muito mais com as pautas, principalmente econômicas, voltadas para a direita, que seria o equivalente aqui aos republicanos. Mas quando a gente chegou aqui, a gente começou a perceber que as questões republicanos e democratas,
elas estão bem conectadas, mais assim, digamos que marcadas nas questões sociais. Mas quando a gente fala de economia, o americano não quer pagar imposto, não interessa se ele é de direita ou de esquerda. Ele não quer saber de inflação. Ele não quer saber de ninguém dizendo o que ele tem que fazer. Ele quer ter a liberdade de ter a sua empresa, de viver a sua vida e poder, obviamente, aí discutir estas outras questões. Então, isso é alguma coisa também que tem chamado bastante a minha atenção. Como existe essa diferença, assim, morando aqui. Claro, eu moro num estado, e isso é outra coisa também. Tenho procurado entender como funciona. Os Estados Unidos é um país continental. E eu conhecia e tenho alguns amigos no Texas, que é um estado muito republicano. E eu moro num estado swing, então eu conheço pessoas dos dois lados e a visão das pessoas me dá essa percepção, sabe? De, ok, a gente vai discutir questões sociais, só que chega na hora aqui do bolso, da economia, que é o que sustenta, né? Porque a gente precisa lidar com todas as coisas, mas se a gente não tem as contas pagas, a gente não consegue se preocupar com nada mais. Quando chega no ponto bolso, aí a coisa é bem diferente. Muito diferente até a reatividade, sabe? As ações do governo em relação ao que está acontecendo na vida deles, eu percebo muito mais, não acredito, não sei se só pela cultura, mas também pela liberdade, né? O americano não tem essa passividade, eu acho, que muitas vezes o brasileiro tem em relação às medidas que são tomadas. E está atento a isso. Muito importante essa tua colocação, Ana, e essa tua experiência que você está trazendo, né, da tua vivência, porque a gente sabe que os meios hoje de comunicação, eles estão apenas trazendo, digamos, as intrigas, né, o que está acontecendo, e não existe uma análise sobre comportamento, sobre o porquê que as ações estão sendo executadas, porque tudo tem uma origem. E como tu está trazendo, o americano ele é preocupado realmente com o seu bolso. Então, a maioria da população ela tem o seu posicionamento ideológico, mas ele entende que ele precisa ter recurso, ele precisa ter saúde financeira para poder prosperar. Sendo que no Brasil nós temos uma situação muito à parte sobre isso. Hoje nós temos, sim, uma questão que se mistura, não existe mais ideologia, existe uma briga e uma rixa pelo poder. Não existe mais uma coerência nas condutas e no comportamento. É ditar, eu sou esquerda, eu sou direita, não existe diálogo, e o que eu coloco que é de positivo, o outro é contra. Então, não existe uma análise para o resultado realmente da população. Então, a gente vê que o americano, pelo que tu está trazendo, ele é muito mais sóbrio nas suas condutas e no seu diálogo do que o brasileiro hoje nessa disputa de direita e esquerda. Aqui também tem as paixões, né, Andréa? A gente já encontrou algumas pessoas apaixonadas. Eu acho que isso tem em todo lugar. E só que isso leva a gente sempre para um caminho perigoso. E então, óbvio, os apaixonados, eles são ainda motivados pela mídia. Aqui também a gente está num desafio de tentar entender quais são os canais pelos quais a gente consegue se informar de verdade, porque também existe aqui um canal que é super a favor do governo e o outro que é totalmente contra. E eles vão pegar a mesma notícia e vão fazer o seu recorte. Uma coisa que a gente já viu acontecer em outros lugares. Mas o jeito é isso. O que eu percebo de diferente existe isso, os americanos sabem, eles sabem que se eles ligarem no canal A, eles vão ter uma visão, e se eles ligarem no outro, eles vão ter outra. E o que a gente escuta de vários deles eu quero saber das duas visões. Então, existem os apaixonados que não querem nem saber, nem escutar o outro, como em todo lugar, mas eu vejo que quando chega nesses aspectos, o que realmente vai impactar na minha vida? Trazendo um dado, porque é legal quando a gente vê uma coisa do dia a dia, né? Uma empresária aqui, e ela me comentou duas coisas que me ajudaram a entender um pouco esse jeito de lidar com as coisas, né? Ela estava 6 anos sem reajuste de aluguel. Então, para ela, os movimentos que o Trump está trazendo, apesar deles serem muito agressivos, ela está feliz porque ela está vendo que esse corte vai favorecer, porque ela não quer ter reajuste ao aluguel. Ela nunca tinha tido.
com uma inflação de 4% aqui, é inadmissível, é insustentável, são as palavras que a gente escuta. E até triste e assustador quando a gente comenta os percentuais de inflação do Brasil e eles não conseguem entender, que é isso que eu te falo, não interessa se tu é a favor ou contra o governo. Aí as pessoas que são contra o governo com quem a gente conversou eram questões que achavam absurdo o governo desmantelar o sistema de saúde como ele está fazendo, que na verdade ele está fazendo uma reforma muito profunda. Não dá para dizer que é de fato um desmantelamento, mas é isso que está pregado pela mídia que é contrária. Só que aí a cobrança dele é, eu inclusive como americano, acho que deveria pagar, porque eu já pago tanto de imposto aqui, tanto de imposto ali, e eu deveria ter ou um subsídio maior, Perfeito. Devido, ou então que eu queria ter acesso a um sistema de saúde. Então, tu vê que as pessoas, elas têm um posicionamento muito pensado na economia doméstica, que inclusive economia doméstica é uma disciplina ensinada nas escolas aqui. E aí a gente vê como que se constrói essa cabeça. Eu não quero pagar, eu não quero ter reajuste no meu aluguel, eu quero saber que o meu custo de vida em 6 anos... Porque quando ela falou que eu pensei, gente, em 6 anos, o meu custo de vida mudou quantas vezes por cento? Exato. A gente se acostuma, infelizmente, com a inflação. Então, que nós somos vulneráveis e a gente é resistente a ter que se moldar conforme essas mudanças políticas que não são preocupadas em nos proporcionar, estão preocupados realmente em inflar o setor público para fazer dinheiro para o bolso. Existe, infelizmente, uma cultura que é troca de partido, alimenta, troca todo o setor para todos os que fazem parte da sua organização. Então, existe sempre uma preocupação em ganhar salário. E o resto, que é empreendedor, que está lutando para realmente construir um país, porque é o empreendedor, é o empresário que gera impostos e que dá renda. Então, infelizmente, aquele que vive no setor público, ele é apenas um consumidor, ele não é um gerador, não é um produtor. Então, nós temos um déficit muito grande de comportamento nessa questão, né, Ana, aqui no Brasil. Até a cultura de trabalho mesmo, pensando no empregador, né? Aqui também tem desafios acalentando os empregadores brasileiros. Aqui também estamos com desafio de mão de obra. As pessoas com esses mesmos desafios do home office, de carreira, porque a gente está falando de uma mudança de geração. Mas uma coisa diferente em relação ao Brasil, aqui eu recebi outro dia no grupo do Facebook da região um anúncio de um menino de 16 anos. Um menino, não um guri. Ele botou o anúncio lá falando, isso aqui não é scam, não é golpe, eu estou aqui para apresentar meu negócio, que eu vou abrir agora. Eu disse, gente, esse guri tem 16 anos. Puxa. Ele abriu um negócio de higienização de carros, botou o telefone do pai dele para as pessoas ligarem para ver que era real, que não era falso, e dizendo que ele estava oferecendo o serviço dele com preço abaixo do mercado, porque ele estava começando a empresa dele, e ele estava disposto a oferecer um baita serviço. Eu pensei, gente, esse guri aqui tem que contratar esse guri. Cabeça de construção, como é mais fácil, é mais fácil tu abrir uma empresa, é mais fácil tu, inclusive, trabalho para uma empresa e trabalho para mais 3, 4. Então, essa liberdade de se movimentar facilita muito em várias coisas. Não existe o que seria uma segurança, como eu sei que muito no Brasil entendem da CLT, mas pensando em estrutura econômica, algumas dessas medidas, inclusive, favorecem com que mais pessoas possam ser empregadas. E aí, o empresário, a classe média, a classe média empresarial aqui, ela está sentindo que quando a gente olha o percentual, a gente pensa, gente, vocês não podem chorar. A gente sabe o que é a inflação real. Mas dentro desta realidade, isso é um absurdo. Então, movimentos já existe na cultura, como eu contei a história do menino, para abrir empresa, para trabalhar, férias de verão, agora a preocupação dos colegas da minha filha que tá no high school era, nossa, a gente precisa arrumar o trabalho de férias.
Que legal. Eles têm muito essa coisa do trabalho, da construção, do dinheiro, Uhum. fazer o dinheiro, que eu já ouvi, inclusive, muitas vezes críticas. Uhum. Porque está incentivando o consumo. Sim, existem coisas que devem ser criticadas e questionadas, Sim. mas olhando por uma perspectiva de negócio, de Uhum. o que quer construir, quando a gente favorece, libera o empresário, libera a pessoa também, né? O indivíduo Hum. para decidir. Eu quero Exato. trabalhar com o André, mas eu também quero trabalhar com a Ana, mas eu quero trabalhar com a Roberta, e agora eu estou precisando aumentar, me preparar para alguma coisa, Uhum. eu vou fazer alguma coisa diferente aqui. E, de fato, conseguir mudar de vida, construir um patrimônio, né? Uhum. É uma coisa que aqui também, patrimônio é uma palavra que é muito séria. Olha, E eu já estou anotando aqui vários conteúdos que nós vamos trazer. Olha, Ana, eu já estou como. Eu sou uma, como é que se diz? Uma lá no Instagram com curiosidades. Falar sobre CLT, sobre como que é o regime trabalhista, como que é a contratação nos Estados Unidos. Vamos falar sobre como que é o ensino, como que é a saúde, porque a gente anotando. sabe, exato, porque aqui a gente tem digamos, o INSS, a gente tem aqui o plano, né, o atendimento gratuito, mas como que funciona nos Estados Unidos? Então, tem vários assuntos que a gente vai realmente pontuar e trazer para que as pessoas realmente tenham um entendimento real da coisa, porque a gente escuta muito raso a informação, ela é muito frágil, ela é muito simplificada, e a gente trazendo um diálogo um pouquinho, eu acho que vai realmente trazer um pouco mais de claridade para as pessoas de como que funciona. Antes, eu preciso ainda trazer com a Ana, antes que a gente chegue no nosso tempo, é como que está a questão das taxações, como que está a questão do comportamento do Trump, qual é a tua visão do Trump, como você tinha me dito antes, morando no Brasil, agora morando nos Estados Unidos, como que está aí o comportamento do americano e do brasileiro que mora aí, quanto a essa questão também da taxação com o Brasil, agora dia 1º de agosto, de 50%. A taxação está sendo bem falada aqui, bastante, tanto por políticos quanto por jornalistas, não só para o Brasil, mas como um todo, porque o Trump também está usando o dinheiro como mecanismo para essas taxas como mecanismo para implementar, fazer os limites, as estratégias políticas dele. Trazendo a minha visão, Andréia, quando eu estava no Brasil, eu tinha uma visão a respeito do Trump, visão do brasileiro, que vou falar a visão do brasileiro, porque seriam todos, né? Mas a minha visão querendo mais liberdade, mais possibilidade de trabalho e um pulso firme, que eu sei que muitas vezes é contraditório, mas que para conseguir colocar as coisas nos eixos, né? É muitas vezes imprescindível. Vindo aqui, entendendo um pouco disso que eu comentei hoje contigo, da cultura, de como a liberdade acontece, como que as pessoas elas não têm a maioria dos americanos não tem esta dependência do governo, eles têm dependência na sua vida, nas coisas que eles estão fazendo, eles querem que ninguém atrapalhe o que eles estão construindo. Muitas vezes o comportamento, e principalmente até essas ações meio narcisistas, como postar uma foto sua vestido de papa na semana que o papa falece. Essa semana teve a premiere do Superman, ele postou na rede social uma foto dele de Superman. Então, esse tipo de comportamento marqueteiro é muito a cara de um empresário. E acredito que a maioria do americano aqui está esperando um presidente, um estadista, que de fato a função dele exige, né? Quando eu olho para o Trump, eu vejo ele como um cara de negócio. Então, ele está realmente à frente de um negócio. Esse plano que ele fez de reestruturação econômica, One Big Beautiful Bill, é muito contraditório, é muito arriscado. Ele é a cara de uma estratégia de um cara de negócios, que vai topar, inclusive, passar por um vale para se posicionar onde ele quer. Quando a gente pensa numa transição de segmento de clientes, por exemplo, vai planejar isso para uma empresa que quer se reposicionar do mercado B para o mercado A, ela vai precisar trocar esses clientes, então ela tem que se preparar, porque ela vai passar economicamente, pode passar, né, por um vale. É isso que ele está fazendo.
Só que uma coisa é a gente pensar num ambiente controlado de uma empresa, e outra coisa é a gente olhar isso numa nação que não é qualquer nação, que a moeda dela, que a economia dela, tudo que ela produz, interfere no mundo todo. Então, isso tem sido questionado e criticado. Mas, olhando economicamente o caminho que o país está indo, como eu disse, né, já que a inflação que não era habitual, um movimento de consumo, de taxação, pressão sobre os pequenos empresários, coisas que não estavam de acordo com o que o americano acredita, esses movimentos dele vão dar um respiro. Isso eu escutei 2 empresários da cidade aqui do lado. A gente vai ter um respiro agora. Eu vou poder contratar pessoas. Porque realmente, para a estrutura, para a vida, para a cultura que se tem, essa carga não funciona. Então, hoje eu olho o Trump, mas é bem diferente de quando eu olhava no Brasil, porque aqui não é o Brasil. Então, realmente, esse movimento dele, se der certo, vai dar muito certo. Mas se der errado, é um desafio muito grande, porque é uma coisa meio desproporcional. Acredito que errado, até o dar errado também é uma coisa interessante de pensar, porque uma coisa dá errada em reais, outra coisa dá errado em dólar, para o bem e para o mal também. Então, muitas vezes o que falam na TV, vai ser um horror, vai ser uma recessão. Quando a gente vai olhar os percentuais, como brasileira, né? Falei, gente, a gente já passou por coisa pior do que isso. Óbvio, o americano não está acostumado com isso. Ele está acostumado com inflação, ele não está acostumado com essa volatilidade, esses joguinhos assim. Mas a gente que vem dessa realidade olha e pensa, tá, vai dar trabalho, vai ser um desafio, mas não é o fim do mundo. Essa é a minha visão hoje, né? Foi aprovado agora dia 4 de julho, um dia bem até como um bom marqueteiro, ele fez toda uma pressão para que no dia 4 de julho, que é o aniversário da independência do país, ele aprovasse. E a promessa dele é que no ano que vem, quando vai ter 250 anos do 4 de julho aqui na América, ele vai fazer uma grande comemoração já celebrando resultados desse seu grande movimento. Um estrategista e marqueteiro de primeira linha. Então, acho que agora a gente vai precisar acompanhar, e eu vou procurar até trazer isso para vocês, porque a gente tem olhado, pensando também na nossa realidade aqui, tentar trazer o que está acontecendo. Muita coisa que vai para o Brasil vai com cortes, assim como é aqui. Então, isso é uma coisa que a gente já fazia no Brasil e que a gente viu que não é diferente. A gente precisa procurar fontes que realmente estão dispostas a falar o que é certo e o que é errado, e tem que desenvolver essa cultura de se informar sobre aquilo que interfere na vida da gente, porque senão a gente fica refém do que alguém vai dizer, né? Exatamente, e é esse o grande erro que a gente foi aprendendo a se alimentar do que um corte na rede social está te noticiando. Então, não assistem muitas vezes o conteúdo completo, é só aquele corte e acreditam que já estão informados. Então, a gente vive realmente uma atrocidade cultural de aceitar a informação rasa, não ir a fundo e ter o conhecimento e realmente entender a lógica, o porquê daquele comportamento, daquela notícia, daquele conteúdo. Então, infelizmente, é isso que nós queremos aqui também com o jornal, com a nossa correspondente direto dos Estados Unidos, fazer com que as pessoas comecem a refletir e entender e a buscar fontes reais, né, daquilo que realmente acontece. Ana, mais uma perguntinha, sabendo como que está a questão da visão do americano, se tu já teve alguma troca com algum americano ou brasileiro sobre, e se isso está impactando também com os empresários, com o setor empresariado dos Estados Unidos, essa taxação no Brasil, porque o Brasil está em total alerta e absurdamente observando o descaso do presidente brasileiro quanto à possibilidade de uma negociação para realmente prorrogar ou mudar essa taxação, porque eu acredito que o país, como o Brasil, está de frente com a potência americana. A gente não pode deixar de ter o seu posicionamento e ter a sua idolatria brasileira, mas tem que ter humildade. Nós precisamos, o empresariado precisa dessa humildade entre as lideranças para não prejudicar uma cadeia
brasileira em termos de empresariado que realmente está tudo parado. Então, como que está essa visão perante o pessoal aí nos Estados Unidos? Eles têm comentado o Brasil, mas não só o Brasil, como outros países também. E aí acho que é importante a gente entender, que é aquilo que a gente estava comentando sobre a questão da economia. Eu sei que não é um tópico fácil. Eu estudei economia tanto na graduação como na pós-graduação, mas é uma temática desafiadora, porque quando a gente vê um presidente, né, que é a pessoa ali que está o representante máximo do país, ir lá e ler uma carta mencionando um ex-presidente e associando declaradamente isso a uma taxa sobre o empresariado dentro de um outro governo. Surgirem temas como soberania nacional é muito claro, muito, muito fácil de se fazer. E aí a gente precisa entender o que está por trás dessas coisas. Então, com quem que o Brasil está tendo relação? Porque é o seguinte, se os Estados Unidos não conseguem parar, por exemplo, uma guerra da Ucrânia, sentando os dois interessados nessa guerra, o que ele vai fazer? Que a gente fazia quando jogava War. Ele vai cercar as possibilidades. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Então, quando a gente olha o Brasil, nossa, mas ele está afetando os produtores de... eu olhei 2 segmentos grandes que os americanos consomem, que é o mercado de laranja, e o de laranja o Brasil é um grande fornecedor. Carne é o segundo, o Brasil só perde para a Austrália em relação ao fornecimento para o Brasil. Café também é um segmento que vai ser afetado, só que o americano já olhou e viu, café a gente vai ter que aumentar o consumo da Colômbia, de outros lugares, se isso acontecer. Então, vai favorecer, de certa forma, o mercado interno, mas ele vai procurar outros fornecedores. De novo, quem está com as cartas, quem está dando as cartas é quem tem o poder econômico na mão. Então, quando a gente olha isso, existem vários nós aí. Incluindo a questão do ex-presidente Bolsonaro, por causa, muito, sim, das questões jurídicas. Nossa, mas isso não tem nada a ver. Isso tem muito a ver. Porque para um empresário exportar, ele precisa de várias questões legais. Para se fazer uma negociação, para se garantir moeda, a gente precisa de um judiciário organizado, forte, né? Digamos que justo, sei lá para falar essa palavra. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade e tirar um pouco a emoção das coisas, porque as pessoas envolvidas, elas são poderosas e elas vão falar e vão dizer o que elas acham. E eu acho que o brasileiro precisa defender, sim, o Brasil, o empresário precisa se posicionar, só que não é atacando quem tem o dinheiro, mas entendendo o que está acontecendo, porque é um jogo, né? É um jogo de negócio. Exato. Então, a taxação está vindo, mas ela não está vindo só porque o Bolsonaro... Eu escutei muitas vezes, não, porque se um ex-presidente que está sendo acusado, e aí quando... aqui eles estão questionando quais são as bases dessas acusações. O que está acontecendo com a liberdade de expressão? Nossa, a liberdade de expressão... Aqui, o americano está questionando se o Trump não está invadindo a liberdade de expressão dele. O que está acontecendo no Brasil é uma coisa totalmente impensável. E isso interfere, sim, no mercado. Isso interfere na economia, isso interfere na vida das pessoas. Então, é um monte de detalhes que tu olha assim e pensa, gente, mas essas peças não têm nada a ver. Não, elas têm todas muito a ver. Então, é importante a gente ter esse olhar frio, que é muito difícil, e tentar entender o que está acontecendo para poder jogar também, porque senão a gente não consegue se posicionar. Porque ficar só dizendo a soberania, bom, mas o que infringiu? Por que vamos pensar se fosse duas empresas, né? Por que essa empresa não quer mais comprar da minha? Será que a minha não está oferecendo? Uma empresa precisa grande, negociações internacionais, qual é o compliance dessa empresa? O que estão nas cláusulas, nas letras miúdas? Existem muitas letras miúdas que interferem, e aí vai impactar diretamente o agro. Uma coisa que eu escuto, que aí tem a ver mais com o processo do Brasil em si, o atual presidente do Brasil não tem nenhum apreço com o agro, né? Até é declarado já vários movimentos dele contra o agro. E o agro vai ser extremamente afetado com essa taxação, o que é uma
uma lástima, porque o agro é uma força, um poder econômico, de mercado, de gerar empregos no país, e o americano também tem um agro forte aqui, entende a importância do agro e precisa dessas peças todas, né? O judiciário, uma boa liberdade, uma boa negociação, e infelizmente a taxa é essa pecinha que a gente está usando para movimentar o que a gente gostaria que acontecesse? É um assunto bem complexo que a gente precisa trazer e fazer, porque o nosso diálogo vai alimentar com que as pessoas reflitam. Não adianta julgar sem entender o comportamento e o porquê. É natural que uma taxação dessa é uma reação de uma ação gerada. Então, a gente entende, e é muito claro, que o comportamento do presidente do nosso país, do Brasil, tem sido uma catástrofe. Uma catástrofe porque nós estamos caindo economicamente, absurdamente, taxas absurdas que do nada resolvem. Vamos gerar IOF, por quê? Para poder pagar as contas, porque eles já criaram um déficit absurdo, um buraco nas contas do país. Então, nós estamos com uma administração terrorosa, um comportamento de um líder completamente, como é que eu vou dizer assim, frágil. Não tem mais um líder, nós não temos um líder, nós temos uma figura de uma pessoa que foi, né? Foi, a gente tem que entender, foi um líder que representava, perdeu a sua linha e continua sendo só apenas um figurante. Ele foi eleito à força por uma figuração. A gente é complicado, temos que trazer e analisar isso, mas é o comportamento, é aquela coisa. Temos apenas um figurante que não sabe mais como conduzir um país e nós estamos refém desse comportamento. E é natural que um país onde assume um presidente, como tu disse, com uma visão administrativa, uma visão empresarial, né, e querendo, com sede de fazer história, porque é natural que um líder, um empresário que se coloca na função de concorrer à presidência de um país, ele quer fazer com que o seu nome seja representado e lembrado historicamente. Né? Não é só pelo poder, não é só por comandar, é por mostrar que ele tinha a capacidade de mudar, de fazer algo que fosse em benefício do seu povo, da sua nação. Então, teoricamente, né, pelo comportamento, pela lógica que eu trago aqui um pouco em análise, é entender. O Trump está fazendo o seu papel, lutar pelo seu povo, pela sua nação. Ele não está errado. Ele está fazendo o jogo de xadrez dele, que ele entende muito bem, como tu disse, é o jogo de war, né? Sim. Está tendo problema com a Rússia, guerra, Brasil está querendo se envolver, opa, freia o teu envolvimento aí. Começa. Qual é o país? Um país que nunca foi envolvido com guerra, um país que é saudável, onde o povo trabalha. Para que se envolver em relações que ele não tem a ver? Então, a gente precisa fazer o país realmente a refletir, o brasileiro a refletir, que a gente tem que trabalhar a humildade. Nós temos capacidade, nós temos espaço, nós temos terra, nós temos tudo para viabilizar. Mas nós não temos hoje uma administração econômica, um país com uma estrutura potente de liderança para chegar e querer se impor perante os Estados Unidos. E até, André, o termo que tu usou, né, de humildade, eu vejo que o Brasil precisasse, não sei se foi essa a intenção da palavra, precisasse se humilhar, né? Porque isso eu também escutei, eu achei um absurdo. De novo, as pessoas precisam entender se é uma mesa de negócio. Numa mesa de negócio, eu coloco os meus termos, tu coloca os teus, a gente vai tentar ganhar. Eu não quero essa história do ganha-ganha, não é bem assim. E aí, o que acontece que a gente pode olhar um panorama, é tirar um pouquinho o olho, né, daquelas briguinhas e nomes que quando aparece um nome, um determinado sobrenome, parece que as pessoas bloqueiam a visão. Exato. O Brasil está empenhado lá com as suas jabuticabas, discutindo uma taxa.
o que os amigos mais próximos, negociadores do Brasil, já fizeram em relação aos Estados Unidos. E eles são potências também. Então, nossa, será que é um jogo? E muitas vezes a gente perde o jogo não por falta de potência, mas por falta de maturidade de jogar. E aí a narrativa ela funciona no Instagram. Ela dá views, ela dá compartilhamentos. Mas quando se fecham numa sala, Andréia, 3, 4 homens, eles decidem as coisas. E eles já decidiram. Vários países recuaram com a taxa e entraram nos termos. E olhando economicamente para eles, não dá para dizer que eles saíram perdendo. Não. Porque não querem, como uma empresa, né? Eu não quero perder esse cliente. Esse cliente compra toda essa... maturidade. Quando eu falo em humildade, bom tu colocar até para as pessoas não interpretarem errado, quando eu falo em humildade, é o absurdo de a gente ver a mídia e as falas de um presidente que diz só fala em reciprocidade. A lei da reciprocidade. Então, ele não está... E outra, o pronunciamento dele foi um absurdo. Eu não tive ainda assunto com o Trump. No momento que ele quiser e que eu achar necessário, eu vou entrar. Mas está onde? Um presidente de um país não foi buscar ter uma relação de possibilidades com um país que gera renda para o próprio país. É esse o absurdo que eu digo que um presidente está colocando em risco pela sua prepotência, por achar que ele é superior na sua conduta. Então, é esse lado, quando eu falo em humildade, não me coloca isso num anúncio, numa fala que vai ser executada a lei da reciprocidade. Se eu escuto isso, eu já tenho uma outra reação. Eu também não vou querer assunto contigo. Te vira. Quem precisa de nós, da compra do produto de vocês, somos nós. Então, ele está criando uma inimizade a cada fala, a cada comportamento, a cada pronunciamento. Porque existe aí um diálogo de empresários. Quem vai ser afetado? Não é asno. É o empresariado, é a população que vai ficar aí com seus estoques cheios, correndo para tentar conseguir um novo comprador. Ou pausar a produção, como eu já ouvi a associação responsável pela produção de carne no Brasil, eu já tinha ouvido de um representante do governo, não, agora vai ficar mais barato, finalmente a picanha, né? Não vai, eu não vou produzir, porque o mercado interno não tem capacidade de compra para esse tipo de carne. Isso é uma coisa também que eu acho que é importante o brasileiro prestar atenção. O dólar não me interessa porque eu não tenho dólar, eu não invisto em dólar, não me interessa o que eles estão fazendo. Gente, a economia é um quebra-cabeça de 5 mil peças, digamos assim. 5 peças. Eu não estou preocupado. Se a gente vai olhar tudo que está lastreado em dólar, é até o nosso arrozinho com feijão e ovo nosso de cada dia, mas ovo, sim, a galinha ela se alimenta de produto que também é, e aí a gente começa a entrar numa cadeia. Então, essas coisas que acontecem, essas brigas que aparecem em uma carta com sobrenome, um vídeo com jabuticaba, eles interferem na nossa mesa, nas coisas que a gente consome, nas coisas que a gente quer viver. Então, mesmo que a gente não tenha investimentos em bolsa, que as pessoas falam muito sobre isso, né? A vida inteira, de alguma forma, está sendo afetada. Na hora que eu quero comprar um medicamento, na hora que eu preciso, né? Que eu preciso de um medicamento, que eu preciso de uma cesta básica, isso vai nos afetar. Então, é esse olhar sincero, assim, né? Coerente para a nossa vida, se preocupar. Eu tenho aprendido mais ainda aqui. Aprender a olhar para a nossa vida e se preocupar com a nossa vida. E ver aquelas pessoas que estão nos representando, se de fato elas estão trabalhando para nos favorecer ou para atrapalhar os projetos que a gente tem. Exatamente. Ana, minha correspondente direto dos Estados Unidos, que orgulho te ter aqui junto conosco, aqui podendo estar aqui ao vivo junto conosco, trazendo essa reflexão um pouco da atualidade, da realidade americana, né? Trazendo com o olhar de uma brasileira, com um olhar real da sua experiência de vida aí. Então, nós vamos estar aqui alimentando o telespectador de muito conteúdo, como a gente já comentou, tem aí para conhecer sobre saúde, sobre leis trabalhistas, sobre como que funciona, para a gente poder começar a aprender um pouquinho
como que a gente está fazendo, o que a gente está errando. Vamos conhecer um pouco como que é a cultura, como que é a sistemática de um país que é uma potência mundial. É isso que a gente precisa entender. Não é criticar e julgar, é começar a ter o olhar de o que a gente precisa melhorar no nosso para a gente também ser potência. A gente tem que começar a ter o olhar exatamente de se renovar. Então, é isso que a gente precisa alimentar quem nos assiste. Vamos começar a parar. Vamos escutar, vamos analisar. Quem é que tem a verdade? A verdade, ela é conforme o olhar, mas tem coisas que são impossíveis de a gente dizer quando entra no bolso, né, Ana? Quando entra no bolso, quando fere o bolso, aí a verdade começa a... Não há argumentos que se sustentem. Exatamente. Bom, minha querida correspondente, eu quero deixar aqui a tua mensagem para o telespectador, que nós vamos se programe para estar mais presente, porque esse contato de estar contigo ao vivo é muito enriquecedor. Então, deixa aqui a tua mensagem, que em seguida depois nós vamos para um breve comercial e dando seguimento com os esportes. Ai, André, é um prazer estar aqui na G-News, fazer parte como correspondente da GTV nos Estados Unidos, compartilhando um pouquinho da experiência aqui, desmistificando algumas coisas para ajudar a construir, né, um pensamento diferente, abrir possibilidades, abrir perspectivas de pensar, de sonhar. Então, eu quero te agradecer também, André, por essa oportunidade. Não imaginava estar aqui e é a primeira vez fazendo uma coisa, estou aqui. Hoje eu te lembrei daquela frase, qual foi a última vez que eu me dei conta de fazer alguma coisa pela primeira vez? Então, muito obrigada por essa oportunidade. Eu quero realmente poder contribuir, porque eu acredito muito nisso, que quando a gente, para a gente às vezes mudar coisas, a gente precisa ter uma nova perspectiva, senão parece que não tem saída, né? E existem muitas coisas quando a gente olha para aquilo que está dando certo, mas também olhar para aquilo que está dando errado aqui, para a gente ver, porque tem muitas coisas no Brasil que realmente o Brasil faz melhor, é melhor do que aqui. Eu acho que isso é legal a gente conseguir trazer. Fico à disposição da nossa audiência para trazerem os comentários, os questionamentos, inclusive os contrapontos. Eu acho muito importante. Eu não gosto dessa ideia de ser uma voz indiscutível, porque ser dono da verdade é um peso muito grande, não me cabe. Então, acho legal. Olha, Ana, penso diferente por isso, porque eu acredito que oportunidades como essa que tu traz aqui no jornal, de abrir para se ouvir, para se pensar, quando a gente tem essa possibilidade de troca limpa, inclusive se concordar em discordar, né? Que é muito possível, aí que a gente consegue crescer como pessoa e também como nação. Ana, muito obrigado. A gente que é muito honrado com a tua participação, a gente está muito feliz com esse trabalho, porque tu és uma empresária, uma mulher com uma bagagem, uma mulher muito séria, por isso que o nosso trabalho, ele teve essa sincronia, porque é essa minha sede de entregar algo de verdade, algo que exista e fazer com que o telespectador aprenda novamente a refletir, a dialogar. Não existe o dono da verdade. Aqui nós temos opiniões que se trocam, o diálogo é necessário. Existe aquela troca, opa, eu pensava assim, mas talvez é porque eu não tinha enxergado com o olhar que a Ana me trouxe. Então, é esse o trabalho que nós precisamos entender, que a gente precisa é aprender a se alimentar de algo que possa evoluir a nosso dia a dia, o nosso empoderamento como profissionais, e que a gente possa realmente caminhar por um caminho que venha realmente em favor da nossa sociedade e da nossa saúde familiar, saúde empresarial. Com certeza. Então, Ana, muito obrigado por estar junto conosco. A gente que fica muito feliz com a tua participação e tenho certeza que o telespectador só tem a se enriquecer, porque é exatamente isso, é essa troca que a gente está como missão entregando para o telespectador uma informação real, não uma informação, digamos, de corte, né? Uma informação que faz com que a pessoa comece a pensar, comece a gerir novamente o seu autoconhecimento, a sua auto forma de pensar e de trocar. Bom, minha Ana querida, se programe, gostaria muito que, se puderes, estar novamente tão logo aqui junto conosco para a gente dar seguimento a um outro conteúdo que nós íamos falar também, que é a questão da imigração, mas deixamos para um próximo. Então,
já se programe para estar logo, logo aqui junto conosco ao vivo também. Tá bom? Combinado. Combinado? Então, meu querido telespectador, não saia da telinha, nós vamos para um breve comercial e já voltamos com os esportes com o nosso comentarista Fausto Grezana. Ana, um beijo grande, bom final de semana e te aguardamos semana que vem aqui junto conosco. Combinado, quinta-feira estarei aqui. Combinado. Um beijo. Beijo. A equipe responsável pelo aplicativo Renave Fácil participou do desenvolvimento do projeto piloto do Renave, Registro Nacional de Veículos em Estoque. Dessa forma, criamos uma ponte fundamental entre lojistas e concessionárias com esse banco de dados nacional. O Renave Fácil traz a agilidade e simplicidade na transferência de propriedade, sem burocracia e, mais importante, com economia, já que traz redução de taxas na transferência de propriedade. O processo de integração automática com os sistemas do Detran, Denatran, Receita Federal e Cefaz traz também a formalização do mercado de compra e venda de veículos e ainda torna desnecessário trabalhar com procurações e reconhecimento de firmas. Viu que simples? Venha conhecer a Renave Fácil. Estamos aqui para ajudar você a fazer o gerenciamento do estoque de sua loja, concessionária, seguradoras, leiloeiros e todos os estabelecimentos que comercializam veículos. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualoucos, yeah. Mega divertido, mega colorido. Você já viu, é tão macio, escorrega no papel, parece um arco-íris mega colorindo o céu. Eu mega amo desenhar, eu mega adoro pintar, eu mega quero colorir e me mega divertir. Linha Tris Mega, pra colorir, desenhar e aprender de um jeito mega divertido. Estamos de volta dos comerciais e agora vamos receber o nosso comentarista de esportes, Fausto Grezana. Seja bem-vindo, Fausto. Olá, bom dia a todos aí, boa tarde também. Bora comentar agora, finalmente voltou o Brasileirão, voltou os jogos do time brasileiro, então bora comentar sobre tudo que aconteceu e também projetar o que vem pela frente. Bom, então agora vamos poder animar o nosso telespectador com os esportes. Fausto, e agora voltando, eu tenho aqui a questão. Grêmio perdeu os 2 jogos após o retorno da parada. Como que fica o nosso Grêmio, que está aí feliz, que inclusive teve um empresário que adquiriu os direitos ou comprou o estádio, uma coisa assim? Conta um pouquinho para a gente como é que está esse Grêmio. Bom, primeiro vamos falar das coisas boas por parte do Grêmio, né? O Grêmio finalmente se tornou detentor dos direitos da Arena do Grêmio, né? Uma doação do empresário Marcelo Marques, né? Dono da famosa, maior, acho que produtora de pão congelado do mundo, né? A Marques Pan. Ele meio que doou, né? Pagou ali os 90 milhões, que parece que eram o valor para ter o direito sobre a posse da Arena por esse período. E repassou o Grêmio, né? Dizem que ele é possível candidato à presidência e tudo mais do Grêmio na próxima eleição, e repassou isso ao Grêmio. Quando perguntaram como seria o pagamento do Grêmio a isso, ele falou que era uma doação ao Grêmio, que o gremista que tivesse condições de fazer isso, faria isso. E ele, muito abençoado, conseguiu fazer esse presente à nação gremista. É uma notícia muito boa, o Grêmio finalmente vai ser dono da Arena, e isso é uma maneira de arrecadar receita, né? Não ficar repassando valores expressivos a uma outra empresa e tendo que alugar o seu próprio estádio.
Então, nessa parte, o Grêmio vai muito bem, ou digamos com uma boa projeção de futuro. Mas na parte futebolística, que é a parte técnica dos jogadores e o seu time, o Grêmio voltou muito mal da parada, né? Até foi para a parada de maneira positiva, mas voltou muito mal, né? O jogo no final de semana, Grêmio e Cruzeiro, é 4-1 para o Cruzeiro e poderia ser mais, né? O Cruzeiro amassou o Grêmio. O Cruzeiro, que é ótima equipe, com bons jogadores, o Caio Jorge no momento iluminado, mas é 4-1, né? O Grêmio tomou 4-1 do Cruzeiro e poderia ser mais, não seria absurdo. Ficou um sentimento muito ruim, mas ficou um sentimento de que, pô, peraí, o Grêmio no meio de semana tem um jogo muito importante pela Sul-Americana, contra uma equipe peruana e tudo mais, e aí o Grêmio vai ao Peru e perde por 2-0. Num jogo que também poderia ser mais, que parece que só a Aliança Lima jogou. Então, a cobrança ao Mano Menezes apareceu e tem que aparecer mesmo, porque parece que não andou nada nesse período de 30 dias que teve para trabalhar o seu próprio time. Então é um momento agora de desconfiança do seu torcedor, porque não foram 2 derrotas equilibradas, e sim 2 derrotas bem derrotas, né? O Grêmio perdeu e perdeu bem, tanto para o Cruzeiro quanto para a Aliança Lima, e agora precisa correr atrás do prejuízo. Tem jogo no final de semana e no meio da semana que vem tem que tentar dar um jeito de reverter esse placar contra a Aliança Lima na Arena do Grêmio, agora realmente a Arena do Grêmio, né? Para tentar classificar, para aí sim ir para as oitavas da Copa Sul-Americana. O momento não é bom no Grêmio e tem que ser sim, tem que ter sim cobranças em cima do trabalho do Mano Menezes, que é um treinador que eu já não gosto há muito tempo, não elogio há muito tempo, mas para quem gosta de um futebol retranqueiro e reativo, é um cara que tem algum conhecimento. Muito bem, pelo menos agora ele tem uma injeção de motivação para poder fazer acontecer, agora com o estádio, né? Já e com essa tranquilidade aí dessa novidade aí da Marques poder ser um grande empresário. A parte estrutural vai bem, né? Mas isso não é uma coisa que traz retorno esportivo se não souber trabalhar. Então, vai muito bem essa parte? Vai, o Grêmio vai ter mais receita, mas não adianta pegar essa receita e transferir para algo que não tem retorno para o clube. Então, esse é o grande ponto que eu acho que o Grêmio vai ter que achar o verdadeiro equilíbrio. Muito legal a compra? Muito legal. Agora, se não souber trabalhar isso, é a mesma coisa que empurrar com a barriga um problema estrutural que o Grêmio vem tendo, que aí é de conceito futebolístico, né? Muito bem. Bom, Fausto, e o nosso Inter venceu no final de semana. Como que tá? Qual é agora? Eu já fiquei sabendo que vamos pegar Flamengo, Fluminense. É pedreira que vem por aí, né? O Inter acho que é o time mais azarado dos sorteios possíveis, né? O Inter sempre é azarado nos sorteios, né? Dificilmente tu pega o Inter sendo um time beneficiado com algum sorteio, né? O Inter é um caso à parte. Mas sim, o Inter deu azar nesse sorteio. O Inter pega o Fluminense nas oitavas da Copa do Brasil e pega o Flamengo nas oitavas da Copa Libertadores. Então são 2 equipes que estão em um momento melhor que o do Inter, mas que podem chegar num momento diferente, né? O Flamengo perdeu o Gerson, o Fluminense vai perder o John Arias, que é o principal jogador. Então sim, jogos que o Inter tem condição de lutar. Contra o Flamengo muito mais difícil, mas contra o Fluminense muito possível. Mas sobre o final de semana, o Inter enfrentou o Vitória nessa retomada. Foi um jogo que o Inter teve o controle da bola, mas parecia que não ia ganhar. O gol sai aos 40 e lá vai pedrada do segundo tempo. Um verdadeiro golaço do Bruno Tabata, mas que coroou, digamos, que a entrega e a luta de todo o elenco colorado. Isso fez com que o Inter respirasse mais aliviado, né? O Inter que estava naquela zona negativa, zona do rebaixamento, naquele período de Copa do Mundo, agora o Inter já ocupa a 14ª colocação, o Grêmio ainda é 12º. Então, os dois saíram dessa zona meio desagradável e a gente fica feliz pelo resultado, porque a atuação do Inter, sim, pode ser pela parada, ficou um pouco aquém. Vamos ver nesse final de semana, com Inter e Ceará de novo no Beira-Rio, se a gente vai ter esse resultado e essa atuação um pouco superior nesse próximo jogo. Muito bem. E dando seguimento, nós temos Santos venceu o Flamengo ontem. Como foi o Neymar? Nosso Neymar que deu golaço, né? Como que foi essa estreia novamente do Neymar, podendo, né, ver esse talento no campo? Bom, a vitória do Santos ela é gigante, né? E não porque o jogo valia muita coisa, o jogo valia 3 pontos, como vários outros jogos do campeonato, mas era contra o Flamengo, que é um cano. O time do Flamengo é muito bom. É o melhor time do Brasil, não é por pouco, é por muito. E o Santos fez um jogo coerente, onde se fechava, esperava ali os momentos, e até meio triste tu ver o Neymar, um cara que realmente não existe ninguém perto dele que seja brasileiro no mundo,
tu vê ele tendo que se sujeitar ao time ficar retrancado e tal, esperando um momento ali para achar um contra-ataque, alguma coisa. Então é um pouco de desperdício da parte técnica do melhor jogador que a gente tem. Mas aí o Santos no segundo tempo consegue ali, depois de muita luta, marcando. Aí tu tem a vantagem de ter um cara que é um gênio, né? Que não tá na prateleira de mais nenhum que a gente tem no Brasil. Então ele é muito acima da média. Tu pega, por exemplo, o melhor do Flamengo, ele não é melhor que a perna ruim do Neymar, que é o Arrascaeta. Então a diferença é abismal. É como tu comparar uma criança e um adulto. É muita diferença. E o Neymar mostra isso quando ele tem a oportunidade num lance que parece normal. Ele faz um movimento de giro, com a perna que parecia que ele é de perna direita, ele balança, domina de perna esquerda, orientando já, tira o marcador, que é o Léo Pereira, que é um bom zagueiro, tira mais um marcador, que é o lateral da seleção uruguaia, e faz um golaço no final do jogo, e mostra o porquê que nós, brasileiros, ainda sonhamos tanto em ver ele vestindo a 10 da seleção brasileira e sendo o cara responsável por nos trazer o possível hexa do Brasil. Então, realmente é isso. O Neymar, ele é muito melhor que os outros, ele mostrou em poucos momentos que ele teve no jogo, que ele é disparado o melhor, e quando teve a oportunidade, aí não dá para deixar o melhor cara que existe no Brasil tão livre quanto o Flamengo deixou. Ele vai ser mortal, e que bom a gente poder ver o Neymar nesse nível, que bom poder ver o Neymar voltando a ser decisivo, e que bom poder ver ele jogando os 90 minutos com a parte física muito bem. Ele venceu as corridas, ele driblou os jogadores, ele encontrou passes, e ele fez um golaço. Então, grande atuação do Neymar, grande vitória do Santos, e foi sim a grande notícia desse meio de semana, porque é impossível o brasileiro não ficar muito feliz vendo o Neymar jogar o que jogou e sendo tão decisivo como foi. Bom, então é muito bom poder ver o nosso Neymar de volta aos campos e tendo atuações como essa, né, Fausto? O Neymar é tão absurdo que às vezes nós brasileiros a gente esquece, porque a gente tem uma mania de acadelamento, de se achar piores que os outros toda vez, tudo mais, a gente não valoriza o que é muito bom. O Palmer, que foi o grande jogador da final da Copa do Mundo, que o PSG tomou 3-0 do Chelsea. O Chelsea foi campeão com 3-0 avassalador contra o Paris Saint-Germain. A principal referência para o Cole Palmer é o Neymar. E a principal referência para Pedro Neto, e o Pedro Neto, que é um português, terra do Cristiano Ronaldo, que é um monstro da bola, chegam para ele, quem é a sua referência? Ele fala, cara, para mim, nunca existiu jogador tecnicamente melhor que o Neymar. Então, tu vê um cara de Portugal, onde eles têm uma idolatria pelo Cristiano Ronaldo, falar que tecnicamente não existiu alguém tão bom quanto o Neymar. Então, aí cabe a nós brasileiros a gente começar a, de repente, valorizar um pouco mais o talento absurdo que tem o nosso melhor jogador, que é o Neymar. Muito bem. Então, a gente tem aí o cenário do futebol aí dessa semana. E, Fausto, mais algo para trazer para o nosso telespectador? Jogos que vão ter nesse final de semana, que a gente vai poder trazer na semana que vem? A gente tem um jogo hoje que é muito legal, que é um jogo que pode valer liderança, né? O Flamengo é o atual líder do campeonato, mas o Cruzeiro pode se tornar líder porque enfrenta o Fluminense. O jogo é no Maracanã hoje. É a despedida do John Arias, que é um jogadoraço colombiano que fez uma grande passagem pelo Fluminense. Ele vai ser jogador do Wolverhampton na Inglaterra e acho que vai ir muito bem lá. Então é a despedida dele. Aí sim, no final de semana a gente tem jogos e não tem mais agora como não citar, né? Que o grande jogo do final de semana é ver o Neymar enfrentando o Mirassol no sábado às 18h30. É o grande momento, o ápice desse final de semana. Mas tem Vasco e Grêmio, o Vasco que tomou 4-0 do Del Valle, uma vergonha, um sacode, deu até pena do Vasco, enfrenta o Grêmio, o jogo é em São Januário, é um jogo, o Grêmio tem a obrigação de pontuar, porque enfrenta um time que é fraco, que é o Vasco, e o Inter enfrenta às 11 da manhã de domingo, o Ceará em casa, com sim o objetivo de vencer esse jogo, porque é um momento que o Inter pode sonhar com essa vitória, escalar mais algumas posições, digamos que um 12º lugar, e aí depois disso já começar a sonhar com o pelotão de cima. E um jogo que finaliza a rodada no domingo é um Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, que tem tudo para ser um grande jogo também. Então é o que a gente tem nesse final de semana, e aí na semana que vem, aí sim, a gente tem outros bons jogos que a gente pode falar no próximo programa. Muito bem. Então, meu comentarista de esportes, muito obrigada por estar aqui junto conosco, sempre enriquecendo o nosso jornal com o esporte. O esporte salva vidas, o esporte estimula, o esporte ele conecta a família, não é, Fausto?
Com certeza, esporte é tudo, né? Então, que bom a gente poder falar sobre isso, que bom a gente ter notícias positivas quanto ao esporte, que bom que o Brasil representou bem o esporte, né, na Copa do Mundo de clubes que teve, o Fluminense foi semifinalista, o Flamengo venceu o campeão da competição, que é o Chelsea, então que bom que a gente teve essa resposta positiva ao nosso futebol e que a gente consiga valorizar mais o que nós brasileiros conseguimos entregar no ramo esportivo. Muito bem. Bom, deixamos então aqui uma mensagem aqui do nosso comentarista e perguntando como é que está o clima por aí em Santa Catarina, Fausto? Hoje está meio nublado, né? Deu uma esquentada, de manhã fez sol, mas agora deu uma nublada, espero que não chova, né? Mas tá friozinho, tá friozinho. Aqui no sul está chovendo, então agora siga acompanhando, porque nós vamos em seguida agora para o Clima-Tempo, vai poder ver como que vai ficar o tempo aí em Santa Catarina. Fausto, deixa aqui a tua mensagem para a semana que vem estarmos aqui juntos. Um grande abraço a todos, um grande final de semana. Nos vemos na terça-feira, se Deus quiser, com notícias positivas do Grêmio, notícias positivas do Colorado e projetando um jogaço que vai ter no meio de semana, na semana que vem, que é Santos e Internacional. Então, um grande final de semana a todos e nos vemos na terça-feira. Então é isso aí. Já se prepare, porque terça-feira tem muito conteúdo de todos os jogos que aconteceram para você, querido telespectador. Bom, nós vamos para um breve comercial, não saia da telinha e já voltamos com o Clima-Tempo para a gente se prevenir, né, Fausto? Vamos ver se final de semana o clima vai ser propício para a gente poder aproveitar e curtir, porque também já estamos chegando nas férias de julho, as famílias poderem viajar e aproveitar o litoral gaúcho e catarinense. Bom, beijo grande, Fausto. Até terça-feira. Até lá. Tchau, tchau. Beijo. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualoucos, yeah. Estamos de volta dos comerciais e agora vamos ver como é que se comporta o clima. Vamos ver o que nós temos para o nosso telespectador com a questão do clima. Bom, então nós temos Porto Alegre com 17 graus de temperatura, 10 em Santo Ângelo, 11 em Uruguaiana, 11 em Bagé. Observando pelo mapa, nós temos o estado inteiro com muita nebulosidade e aqui, ó, essa faixa de chuva perpendicular aqui, passando aqui pela nossa capital, Serra Gaúcha. Então, tem possibilidade de chuva aqui, inclusive passando e se direcionando ao Oceano Atlântico. Muita chuva que a gente observando aqui na região do Uruguai, fronteira com o Rio Grande do Sul, pode vir a se movimentar. Mas então nós temos aqui possibilidade de chuva sim em algumas regiões e muita nebulosidade em todo o estado do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, nós temos 27 graus em Florianópolis, 9 em Chapecó, 18 em Lages. A gente pode observar na região, no mapa, no estado de Santa Catarina, uma diferença muito brusca na temperatura. Litoral com 27 graus, muito boa temperatura, e 9 graus lá em Chapecó, na Serra, né, divisa com o Rio Grande do Sul. Então, lá a região, chovendo na região de Chapecó, mas a gente observa que não tem chuva aqui no litoral catarinense. Então, nosso comentarista lá não vai ter chuva. Nós temos aqui, estado do Paraná, 23 graus em Curitiba, 27 em Londrina, 13 em Cascavel, tempo firme na maioria da região do estado do Paraná, e com temperaturas mais elevadas, né? Possibilidade de chuva ali na região de Cascavel, onde tem também uma baixa na temperatura. Vamos ver amanhã, na sexta-feira, como se comporta.
Amanhã teremos 13 graus em Porto Alegre, 14 em Santo Ângelo, 14 em Uruguaiana, 12 em Bagé, um pouquinho de uma elevada na temperatura em algumas regiões, e segue com chuva, sim, aqui na capital e na grande Porto Alegre e algumas regiões da Serra. Então, possibilidade de chuva, aquela chuvinha leve, com nebulosidade também no nosso estado. Estado de Santa Catarina, 20 graus em Florianópolis, 11 em Chapecó, 8 Lages. Tem uma queda na temperatura na capital, Florianópolis, mas tem uma elevada em Chapecó, e uma queda em Lages. Então, possibilidade de chuva em Lages também, seguindo aqui no mapa, mostrando bastante nebulosidade, mas litoral catarinense com sol e alguma nebulosidade no céu. Estado do Paraná, 14 graus em Curitiba, 18 Londrina, 13 Cascavel, tempo firme e seco em todo o estado do Paraná nesta sexta-feira. Vamos ver o que nos reserva no sábado. Sábado nós vamos ter 16 graus em Porto Alegre, 17 em Santo Ângelo, 17 em Uruguaiana, 16 em Bagé, já observando pelo mapa, tempo firme e seco em todo o estado do Rio Grande do Sul, possibilidade para aproveitar o litoral e a temperatura também mais amena em todo o estado. Tem essa elevada na região da fronteira, a gente pode ver que deu uma elevada na temperatura. Estado de Santa Catarina, 21 graus em Florianópolis, 14 em Chapecó, 15 Lages, já uniformiza, aumenta um pouquinho a temperatura em todas as regiões no estado de Santa Catarina, e segue tempo firme e seco, bem limpo no estado de Santa Catarina. Vamos aproveitar o litoral aí nesse final de semana. Estado do Paraná, 17 graus em Curitiba, 19 em Londrina, 17 em Cascavel, mantendo tempo firme e seco também no estado do Paraná. Vamos então para domingo. Domingo teremos 16 graus em Porto Alegre, 19 em Santo Ângelo, 18 em Uruguaiana, 17 em Bagé, seguindo a mesmo visual, né? Aqui no mapa, tempo firme e seco em todo o estado do Rio Grande do Sul, se mantendo, então vai ser um final de semana muito agradável aqui na região sul do Brasil. O estado de Santa Catarina também segue 22 graus em Florianópolis, 18 em Chapecó, 16 Lages, mantendo uma temperatura agradável, tempo firme e seco também em toda a região, então litoral vai dar para aproveitar. Estado do Paraná, 17 graus Curitiba, 20 Londrina, 18 Cascavel, se mantendo tempo firme e seco no estado do Paraná, e também mostrando que teremos tempo firme e seco em toda a região sul do Brasil. Então, trouxemos aqui um pouquinho do clima-tempo para o nosso telespectador, tempo firme e seco. Agora a gente já pode se programar, final de semana, quem quer viajar pode viajar, né, curtir com a família, começando aí a questão das férias, em seguida, alguns já estão de férias, outros colégios logo vão estar entrando, então aproveitando essa semana aí para curtir com a família e aproveitar o litoral. Lembrando que você pode aproveitar lá o parque mais amado do Brasil, Aqualocos, nosso grande parceiro, onde você pode levar e integrar a família. Lembrando que além do parque, agora também o ano inteiro, tem as piscinas aquecidas, além dos brinquedos secos. E o melhor, você pode se hospedar no hotel, o Hotel Fazenda, tem atividades o final de semana inteiro para você curtir com a sua família. Então, é um lugar que a gente indica aqui para o nosso telespectador, porque é um lugar acolhedor, um lugar onde você tem um contato com um mini zoológico, né? Você tem um contato com a ordenha do leite, né? Sua criança que vive na cidade, nessa selva de pedra corrida e não tem o contato com a natureza, lá é o lugar perfeito. Então, essa é a nossa super dica para você que nos acompanha, levar o seu filho, né? A sua filha, a sua família para se conectar. Leve o vovô e a vovó também, é maravilhoso para renovar. Tem também o momento da fogueira, do aquecimento daquelas balinhas, agora não me lembro, os marshmallows. Tem os teatros, gente, o teatro é apaixonante, eu cheguei a me emocionar quando eu fui com o teatrinho, porque é aquela coisa, lembrar do momento da criança, daqueles bonequinhos, dos fantoches. Então, é o lugar perfeito para você se conectar com o seu eu infantil e também resgatar aquela atividade saudável em família com o seu filho. Então, essa foi a nossa dica especial, encerrando o nosso jornal de hoje.
E lembrando, continue aqui na nossa programação, a GTV, a emissora feita para você, com conteúdo que possa realmente lhe abrir a mente, fazer com que você se motive. Aqui temos diálogo, nós temos informação, viagens, esportes, nós temos desenhos, aqueles desenhos que a gente não via há tanto tempo, aqui você consegue assistir todas as manhãs. Aqui filmes exclusivos, produções gaúchas, brasileiras. Então, aqui você tem realmente um trabalho feito com muito amor para que você esteja sendo alimentado com conteúdo de valor. Então, siga aqui na programação, beijo grande e até terça-feira que vem com mais Jornal AG News. Beijo, fui!